Olá pessoal, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zaneno e o tema que eu tenho para nós, a reflexão de hoje, são assuntos que eu já tenho no canal prontos para vocês, ok? Hoje eu quero trazer aqui um pouco mais de informação, sobre essa reflexão, como reconhecer um falso mestre, um falso profeta, né? Como eu já tenho colocado aí pelo menos uma meia dúzia ou sobre esses assuntos, eu queria trazer para você um pouco mais de informação. Bora comigo? Como reconhecer um falso mestre, um falso profeta? Como é que a gente consegue? Bora então? Vamos aprender comigo? Jesus foi o primeiro a nos advertir acerca dos falsos mestres e dos falsos profetas. Olha o que ele diz: virão e tentarão enganar até mesmo os eleitos de Deus. Então vai chegar um momento, e já chegou, estamos vivendo esse tempo, tá? Está em Mateus 24, de 23 a 27. Você também pode dar uma olhadinha em 2 Pedro 3:3 e Judas 17:18. Se você der uma olhadinha nessas passagens, são passagens que traz uma base para nós sobre esse assunto. Então, para melhor se prevenir contra essa falsidade ou contra esses falsos mestres ou esses falsos ensinamentos, na verdade nós precisamos conhecer a Bíblia, a verdade que nos esclarece. João 8:32 e 36, ok? Então você pode procurar aí também para você ter base. Então, como devemos então conhecer ou como é que podemos saber? Para detectar uma imitação, algo nesse sentido, estudemos a palavra, porque ela é a verdade. Qualquer crente, qualquer cristão que maneja bem a palavra da verdade, a palavra de Deus, ele está em 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo 2,15 é uma das epístolas, das cartas destinada a como ser e como reconhecer aí um falso ensino, um falso profeta, um falso mestre. Então, segundo a Timóteo 2,15, é necessário que a pessoa que esteja ensinando, que tenha essa capacitação, esse dom, ela traga isso segundo o texto de 2 Timóteo 2,15. E que faz esse estudo de uma forma correta, coerente, texto no texto, e aí você consegue discernir, aí identificar falsas doutrinas. Por exemplo, um crente que leu as atividades do Pai, Filho e Espírito Santo em Mateus 3, 16 a 17, irá imediatamente questionar qualquer doutrina que negue a Trindade. Ok? Tá? Portanto, o primeiro passo é estudar a Bíblia e julgar todo o ensino de acordo com o que ela já tem escrito, com o que a Bíblia já tem para nós. Só lembrando que nós temos que discernir Velho e o Novo Testamento, saber discernir o que é judeu e o que é a igreja gentílica, saber discernir aonde começou a igreja, tá bom? Então é por aí que a gente começa a trabalhar melhor esses estudos. São coisas que eu já tenho no canal. Se você entrar aí, se inscrever, toca no sininho de notificações, porque aí a plataforma lembra a você, traz a lembrança, te alerta aí dos próximos vídeos. E já vou pedir o seu like ou o seu dislike se você não concordar, porque alavanca, ranqueia esse vídeo aqui, esse assunto que nós estamos trazendo para vocês. E aí, no rodapé, o que você achou disso? E até mesmo alguma coisa relacionada a essa reflexão de hoje. Então, Mateus 12:33, você vai entender que, no caso aí, é pelos frutos que nós vamos conhecer a árvore, é pelos frutos que nós vamos conhecer quem é a pessoa. Então, ao buscar por esses frutos aqui, são 3 testes específicos para aplicar a qualquer pessoa ou mestre para determinar com precisão os seus ensinos, tá? Primeiro ponto aqui, o que esse mestre diz sobre Jesus? Essa pessoa, esse pregador, esse pastor, esse mestre, esse apóstolo, ou seja, quem for essa pessoa que está ensinando, o que ela traz, o que ela fala sobre o mestre Jesus? Em Mateus 16:15, Jesus pergunta: quem dizes que eu sou? Pedro responde:
Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E por essa resposta, Pedro é chamado de bem-aventurado ou feliz. Em 2 João 9, lemos em diante que todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é o que mora dentro do ser humano, tá? Então, em outras palavras, Jesus Cristo e sua obra redentora são de maior importância. É importante aí termos o cuidado com qualquer que seja a pessoa. Se ela negar essas coisas básicas, então não deve ser uma pessoa que você deve dar ouvidos, tá certo? Então, 1 João 2:22 diz: quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus Cristo é o Senhor ou que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo? Este é o anticristo. Então essa pessoa que nega o Pai e o Filho, essa pessoa já é algo que nós temos que ter, ou que nós não devemos dar ouvidos a ela, não devemos dar nenhum crédito, ok? Segundo ponto, esse mestre prega o Evangelho. Vem cá, esse ensinador, esse pastor, ou seja quem for o cargo, seja qual for a posição que essa pessoa se encontra, esse mestre prega o Evangelho, essa pessoa que você está ouvindo, que você tem assistido, ele tem pregado o Evangelho? De fato, tá. O Evangelho é a definição, ou é definido como as boas novas concernentes à morte, ao sepultamento e à ressurreição de Jesus Cristo de acordo com as Escrituras. Se você ouvir um evangelho, uma definição, uma palavra, um ensino que traga essas verdades, então já está num bom caminho, tá? Então, de acordo com as Escrituras, 1 Coríntios 15, de 1 a 4, por mais bonitas que soem as afirmações, Deus te ama, Deus quer alimentar os famintos, Deus quer que você tenha prosperidade, não são mensagens completas do Evangelho, como Paulo adverte em Gálatas 1,7. Há alguns que vos perturba, Gálatas 1,7. Paulo está dizendo, há pessoas que estavam naquele momento perturbando, distraindo as pessoas que iriam crer em Cristo, as pessoas que estavam ali para pregar o Evangelho, e elas estavam batendo de frente, tá? Então, ninguém mesmo, nem um pregador, tem o direito de mudar a mensagem de Deus, aquela qual Deus já nos deu. Se alguém vos prega ou traz uma mensagem que não seja ou que vá além daquilo que nós já recebemos, que é a palavra de Deus, que são as Escrituras, seja maldito ou anátema, como está aqui, Gálatas 1:9. Pois dá uma olhadinha aí. Terceiro ponto, esse mestre exibe qualidades de caráter que glorificam a Deus. Ele é uma pessoa maleável no sentido de que ele não sabe tudo, e o que ele sabe, ele depende de Deus, tá? E o que ele depende de Deus, ele está dentro das Escrituras, que depender de Deus também é algo genérico, depender de Deus, mas no sentido de estar dentro das Escrituras, com base bíblica, texto no contexto, ok? Então, se essa pessoa depende, se a vida dela é coerente com o Evangelho, é coerente com os mandamentos, então dê um voto, um crédito a essa pessoa. Esteja sempre atento, mesmo que seja uma pessoa de Deus aí, trazendo a mensagem de Deus, ok? Então, se você dá uma olhadinha lá, Judas 11 diz, prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Coré. Em outras palavras, um falso mestre pode ser reconhecido pelo seu orgulho, a rejeição dos planos de Deus, da parte de Deus, tá certo? E em sua ganância, ela acredita e profetiza qualquer profecia que seja do tipo de Balaão, que era um profeta que era movido por dinheiro, tá? Então ela comete aí uma rebelião com uma alta promoção, trazendo um evangelho de autoajuda, como esses coaching têm feito no lugar aí dos pastores. Os pastores agora já não são mais pastores, mas são coachings, ou coaching, como queira, tá? Então é necessário que você e eu
tenhamos esse cuidado. Para estudar mais, revise os livros da palavra da Bíblia. Revise, estude os escritos de forma mais específica para você estar combatendo os falsos ensinamentos dentro, na comunidade, tá certo? Então Gálatas traz esse relato bacana. Segundo a Pedro, também traz esse cuidado, né? Segundo a João e Judas, que são epístolas, que são cartas, que eu gostaria até que você estivesse lendo, pega aqui, ó, pega as cartas, pega as Gálatas, segundo a Pedro, segundo a João, Judas, e você vai entender perfeitamente que tudo isso que eu estou falando não é de mim mesmo, mas que tem base escriturística, tá bom? Então, frequentemente, é difícil identificar um falso profeta ou um falso mestre se nós não tivermos esse discernimento. O lobo em pele de cordeiro. Então, o lobo em pele de cordeiro é basicamente isso que acontece hoje no nosso meio. Só lembrando que eu não faço mais parte do meio evangélico, protestante, como queira, já não pertenço mais a nenhuma denominação ou instituição religiosa. Tá? Não sou pastor, não sou padre, tá? E mais aquilo que eu tenho sabido, tenho procurado saber e eu tenho procurado estudar com a ajuda de Deus, na pessoa do Espírito Santo, que vai capacitando, vai trazendo para nós, ainda que seja algo simples, bem humilde, mas que dá para ter aí o entendimento. Então, o lobo em pele de cordeiro. Então, Satanás e seus demônios mascaram essa justiça, tá certo? 2 Coríntios 11:15. Apenas sendo inteiramente familiar com a verdade é que você será capaz de reconhecer e ter o discernimento se é verdadeira ou se é falso, se de fato é de Deus ou uma imitação. Então era isso que eu tinha para vocês no momento, que você possa ter esse cuidado para você reconhecer um falso mestre ou um falso profeta. Então, não é difícil, desde que você esteja atento a isso, desde que você esteja estudando as Escrituras, ok? Deus abençoe a tua vida, o teu dia, a tua casa, tudo aquilo que você estiver fazendo. Shalom Adonai e até um próximo vídeo.